A gente vai continuar tratando disso aqui, porque primeiro vamos entender politicamente o controle desse discurso sobre as tarifas, né? O controle político. É uma disputa sobre esse controle que nós estamos tratando aqui e, ao mesmo tempo, a estratégia de cada um. O governo, por exemplo, não ter participado dessa audiência. Ele justificou, disse que era uma audiência técnica, mas os empresários lá sentiram falta, porque representação também conta. E representação, estava lá um senador da República, Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato à presidência da República. A gente vai discutir esses aspectos políticos sobre o tarifaço com o convidado que recebemos agora, já em tela comigo. Nós vamos conversar com o cientista político, professor do IDP, Rafael Cortes. Rafael, muito obrigada. Bem-vindo ao Hora H. Que bom tê-lo conosco. Eu que agradeço, Thaís, é sempre um prazer falar com você e com a sua audiência. Obrigada. Eu começo te perguntando a sua avaliação sobre essa disputa do discurso eleitoral, né? Sobre o mesmo tema. Até aqui, Lula parecia estar na frente, né? Até porque conseguiu transformar o discurso da soberania e tudo mais como um ativo político seu. Como é que você enxerga esse equilíbrio hoje? Ainda enxergo vantagem para o governo, né, no tocante aos efeitos eleitorais e políticos dessa relação Brasil-Estados Unidos e, obviamente, com destaque para o tema do tarifaço. E a razão dessa vantagem é que me parece que Lula vence com diversos caminhos. Ele não depende nem da queda das tarifas, nem da manutenção. A gente poderia imaginar, por exemplo, um cenário que as tarifas caem a partir das negociações tímidas, mas porém que ainda existem, e aí uma derrubada das tarifas, uma estratégia que o governo americano teria de recuar depois dessa pressão. Nesse caso, Lula teria a vantagem de passar para a sociedade que ele não se alinhou ao governo norte-americano, que fez uma negociação de igual para igual, que fez uma aposta na diplomacia e essa aposta se fez valer. No cenário alternativo de manutenção dessas tarifas, o discurso de transferência de responsabilidade, né, o de usar esse desgaste a partir tanto da impopularidade do Trump quanto da escolha política que o bolsonarismo faz de se unir a Trump e aí automaticamente se unir à agenda protecionista de Trump. Nesse caso, Lula também tem um forte discurso eleitoral na linha do que a gente já viu acontecer na primeira fase dessa rodada de tarifas de proteção comercial, quando o Trump não só fez o tarifaço, como também fez junto punições na chamada Lei Magnitsky. Flávio tem uma chance de vencer, me parece, Thaís, que é o caso de uma derrubada dessas tarifas e uma comunicação muito forte por parte do presidente norte-americano Donald Trump, atribuindo a derrubada das tarifas à figura do Flávio Bolsonaro, criando um evento político de que, sob vitória de Flávio Bolsonaro, o Brasil teria uma relação privilegiada, enfim. Estou pensando em alguma coisa aqui bem espalhafatosa, né, para que aí sim a gente tenha efetivamente alguma novidade que possa pelo menos deixar esse jogo mais equilibrado, pensando no ponto que você mencionou, o controle da narrativa política. Rafael, eu acho que tem uma administração de risco aqui também sendo feita. Eu só não sei o quanto que a campanha de Flávio Bolsonaro tem noção do tamanho desse risco, né? Porque ele, como ele está pressionado pelo posicionamento do seu irmão, do blogueiro Paulo Figueiredo, que confirmaram e reafirmaram a decisão pelo tarifaço, meio que aceitando o que seria, entre aspas, uma punição contra o Brasil. Isso tudo em interesse exclusivo para a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não pelo Brasil. Como é que você enxerga hoje a administração dos riscos? Citei o de Flávio Bolsonaro. Lula também corre risco, porque se Trump resolve apoiar Flávio e fazer esse cenário que você trouxe aqui, ele também acaba perdendo um pouco da narrativa? Me parece que sim, né? Ambos os lados, né, Thaís, têm essa tarefa de lidar com o imponderável, ou se não imponderável, com o governo Trump, que tem suas idas e vindas em relação
as tarifas, né? E, na verdade, em relação à sua política externa e com o Brasil não seria muito diferente. O que é curioso notar, Thaís, nessa linha de administração de riscos, é que me parece que o próprio bolsonarismo foi pego de surpresa nessa segunda rodada das tarifas. E acho que aqui vale lembrar, Tarifa, Thaís, perdão, fazer um breve registro histórico de como se deu essa nova rodada. Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos muito por conta do áudio divulgado, né, entre ele e Daniel Vorcari, vai aos Estados Unidos como um sinal de prestígio político, né, de reforçar a sua condição de candidato protagonista no campo da direita, porque ali naquele momento havia uma especulação de que ele não seria o melhor nome para competir com a campanha de reeleição. Flávio, então, vai aos Estados Unidos, retoma esse vínculo, traz destaque a esse vínculo para perto da sua campanha, vínculo entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e o governo Trump, faz esse vínculo imaginando que o que daria o tom seria a discussão sobre segurança pública, porque a gente está falando também de uma reclassificação de organizações por parte do direito norte-americano em organizações criminosas e terroristas. Mas aí, por isso que eu acho que Flávio e a sua campanha também foram pegos em alguma medida de surpresa, vem o tema do tarifaço e mais do que isso, vem um elogio de Trump a Flávio Bolsonaro justamente ali no contexto das tarifas. Aí ficou muito difícil escapar. Então, Flávio parece não ter medido esse risco, como você bem aponta, em parte como uma decorrência não esperada do desgaste que veio do áudio do Flávio com Daniel Vorcari. Rafael, para a gente fechar, a decisão sobre as tarifas está para sair no dia 15 de julho, ou seja, daqui uma semana, né? Você enxerga a força desse tema sendo mantida durante as campanhas, independentemente de qual seja, ou o Brasil tende a ir sendo atropelado pelo tema factual? Eu acredito que esse tema Brasil-Estados Unidos vai ser, sim, um elemento importante no jogo eleitoral. Mas aqui acho que é importante qualificar essa importância. Eu não estou dizendo, e nem acho que seja o cenário, de que esse tema vai dominar o debate presidencial a despeito das questões clássicas, né, de segurança pública, economia, inflação, dos temas concretos que atingem a vida do brasileiro, se a gente imaginar um cenário de desigualdade alta, de sensação de insegurança econômica. Esses vão ser os grandes temas. Mas como a gente está falando de uma campanha muito equilibrada, e esses grandes temas não promovem tanto uma vitória tranquila do governo Lula, quanto também um cenário de vitória da oposição, a gente precisa buscar a variável que vai definir essa eleição em outro lugar. Pode ser que seja decorrência das investigações da Polícia Federal, ou algum escândalo de corrupção, o chamado caso Master, eventualmente INSS. Pode ser que venha daí, mas também pode ser que venha desses elementos que desgastam Flávio Bolsonaro. Não tanto com o eleitorado total, mas sobretudo num grupo em particular. E aqui me refiro aos chamados independentes, aqueles eleitores que, muito provavelmente, cansados dessa polarização, lá em 2022 já votaram branco e nulo ou se abstiveram. E por que esse ponto é importante, Thaís? Porque Flávio precisa virar o jogo do primeiro para o segundo turno. Então ele precisa de muita gente votando para ele conseguir ter o número de votos para conseguir virar. Se muita gente cansar dessa polarização mais uma vez, vai se abster. Ao se abster, fica difícil de Flávio virar. É por isso que eu coloco essa celema Brasil-Estados Unidos dentro ali do balaio de temas que desgastam Flávio. Tem os Estados Unidos, vai ter a questão com o eleitorado feminino, vão ter vários elementos que vão compor uma rejeição muito próxima da rejeição do presidente Lula. Aí esse eleitorado cansa, se abstém, dificilmente o Flávio vira, se essas condições permanecerem até outubro.